Terras Descalças de Alinjal é o livro que vos trago hoje. Este livro que foi publicado recentemente em Luanda. Daqui a pouco já vos vou falar com mais detalhes porque que as terras estão descalças. Mantenha-se, querido amigo, ali do outro lado para saber mais sobre este livro. Eu sou a Domingas Monte e este é o canal Caminhos da Literatura. Venha comigo. Bem, queridos amigos, este livro foi publicado recentemente em Luanda pela Taia Editora Terras Descalças, que foi escrito por Ali Njale. O livro traz 23 contos e ao longo dessas narrativas nós então percebemos a pouco e pouco porque que as terras estão descalças. Conforme disse há pouco tempo, este livro aqui traz 23 contos e neles narram-se vários acontecimentos. O que ressalta à vista, na nossa opinião, é uma carga cultural, é uma carga identitária que atravessa a obra por completo, remetendo-nos para uma ligação proverbial muito forte, ou seja, vamos encontrar vários provérbios nos contos. Uns foram previamente colocados porque estão sublinhados, estão em negrito, estão sublinhados no próprio texto, e outros podem ser encontrados ao longo da leitura das várias narrativas. Sabemos nós 23 contos, 23 narrativas. Aqui nessas narrativas nós vamos então ver um diálogo entre a identidade ancestral, a identidade cultural ancestral e a modernidade. Ao longo deste livro nós encontramos essas características de identidade ancestral, modernidade em diálogo. O escritor evidencia também um lado de continuador do legado ancestral, fazendo parte do grupo de homens e mulheres preocupados com a preservação e com a transmissão desse conhecimento dos nossos antepassados. Então o autor assume aqui essa sua faceta dele também ser um continuador, de ser um agente que faz a passagem, que faz a preservação dos conhecimentos ancestrais através da sua obra literária para as novas gerações, através desses provérbios que eu vos vou aqui já falar. A transmissão do conhecimento dos antepassados, pois através dos provérbios várias lições podem ser aprendidas para o bem do indivíduo inserido numa determinada comunidade. A Linjale nos remete então para esse legado, esses ensinamentos que podem ser encontrados nos provérbios. E na página 11, nós temos aqui, antes de irmos à página 11, na página 7, ele traz um primeiro ponto que diz exatamente explicação inicial, onde ele explica por que as terras estão descalças. E ele diz assim, no início: pulas eu mesmo no papel com as palavras dos historiadores da minha terra. Toda aquela pessoa que no dia a dia me diz algo é um historiador de excelência, mesmo que não me tenha dirigido nenhuma palavra. Suas ações contam-me coisas sem ela saber, mas estão a contar. Afirmo porque os meus olhos são amigos do silêncio e os meus ouvidos são navegadores de sentimentos alheios. Então ele vai buscando no seu cotidiano, no seu dia a dia, através da palavra, através do comportamento das pessoas, essas narrativas, essas histórias, esses momentos que nos remetem para a nossa cultura. Diz ainda assim na página 7: às vezes escrevo com objetos que não servem para escrever palavras,
serve em si para escrever sentimentos. A minha escrita é o meu disparo, faço-o com alma e não com armas. Então ele aqui vai se explicando sobre a sua própria escrita, sobre as terras que estão descalças, sobre variadíssimas coisas. Atentemos então à página 11 no poema, ou seja, no conto Baianidade. Ele diz o seguinte: não se pode lutar duas vezes, nem pela mesma causa, nem pelas causas mesmas estupidezes. Então aqui é um provérbio com várias lições, né? Uma delas é que nós não devemos insistir em coisas perdidas, é que nós não devemos insistir naquelas coisas que nós já perdemos, naqueles objetivos que nós já perdemos, porque estaremos a empreender duas lutas e é completamente desnecessário. E nós, quando estamos nas comunidades rurais, mesmo em alguma periferia dos centros urbanos, nos encontramos então os mais velhos a contar os provérbios, a falar sobre os provérbios, nos mostrando essas várias lições da vida. Na página 12, diz o seguinte: o tempo existe não para o perdermos, mas para o apreendermos. Quer dizer, também devemos ter muito cuidado com o tempo, né? Muita gente às vezes quer deixar as coisas para amanhã, para o dia seguinte, para daqui a uma semana, para daqui a um mês, e acaba por não realizando os seus objetivos, acaba por não fazendo as coisas e as coisas se perdem. E o tempo também se perde. Aquilo que nós aprendemos com os ingleses, time is money, realmente tempo é dinheiro e não deve ser perdido, fazendo analogia com este provérbio aqui da página 12. Na página 13 diz o seguinte: resistência era ser forte e medir forças contra a escravidão. Também nos remete para aquilo que foi a nossa história social, o nosso passado socio-histórico da colonização, em que os nossos antepassados tiveram que ser fortes, tiveram que ser resistentes até ao alcance da independência, como nós sabemos, em 1975. Na página 15 temos o seguinte: a palavra viver é muito pequena e simples, mas o povo rebela-se pela sua simplicidade. Então a palavra viver é muito, muito pequenina. Por que nós queremos complicar a nossa vida? É isso que o autor nos fala aqui nesse provérbio, né? Nos ensinando que nós temos que viver a nossa vida com simplicidade, temos que fazer as coisas no momento certo, na medida certa, evitando dessa forma que desperdicemos a nossa vida. Então são várias lições que nós encontramos aqui no livro. Na página 15 diz o seguinte: nunca se beija a pessoa, beija-se é a alma dela que pousa no seu corpo. Então aqui o beijo não é para dizer que aqui não se trata daquele beijo passageiro, é aquele beijo que fica, é aquele beijo da pessoa que permanece na nossa vida, nos ajudando não só com bens materiais, mas com a espiritualidade, com ensinamentos, estando ao nosso lado nos momentos mais aflitivos, nos momentos de mais aflição. Então esse provérbio nos remete também para isso. Na página 17 nós temos aqui o seguinte: as fotografias são mais nós próprios do que nós mesmos no mundo real. Somos mais imagens do que pessoa física. Então as fotografias acabam por nos remeter a momentos já passados, a momentos bons ou talvez maus, né? Que a pessoa talvez queira reviver, queira rebuscar dentro da sua memória. A fotografia nos mostra exatamente, porque a fotografia são instantâneos, são momentos instantâneos que nós vivemos na nossa vida, e volta e meia, olhando para a fotografia, voltamos para esses acontecimentos, voltamos para este tempo. E o autor aqui, o escritor aqui nos remete também para essa questão. Na mesma página, o decorador dos rostos não é apenas o profissional que trabalha em salões de beleza, é também aquele que manipula a arma fotográfica. Eu sou um fotógrafo profissional.
adultera o rosto. Então o autor diz aqui que ele costuma adulterar rostos, né? Ele é um fotógrafo profissional por causa dessa questão das narrativas. Ele vai recolhendo as narrativas através do seu olhar profissional, no comportamento, nas palavras, e vai ficcionando essas narrativas, vai colocando o seu quê de imaginação, o seu quê de imaginário nessas narrativas. Por isso é que ele está aqui a dizer que ele costuma adulterar os rostos, né, que ele retira da multidão, que ele retira da comunidade, que ele retira da sociedade, para colocá-los na sua obra com esses quês de imaginação, de ficcionalidade que nós encontramos sempre nas obras literárias. Então, são essas questões que a obra aborda, e nela também vamos encontrar questões políticas, questões sociais bem prementes da nossa sociedade, candentes da nossa sociedade, que é muito bom, né? Eu gostei de ter lido o livro e quero também chamar a vossa atenção para a leitura desse livro, e vão então encontrar os provérbios que atravessam a obra, nos remetendo para essa questão da cultura, da identidade, fazendo-a dialogar sempre com a modernidade, com o presente. Agora eu quero ler-vos aqui uma parte do prefácio do livro, aqui na contracapa, que diz o seguinte: o caçador ou o calçador sabem melhor explicar os dons da terra. Dizia um historiador de quem muito gosto e que por acaso é meu avô: filho difícil é ser caçador que não seja caçador de terras. O problema são os pés. Os pés firmes na terra sonham melhor do que a cabeça a pensar. O nosso faro é transferido do nariz para as patas e sentimos o alvo ao pousarmos devagarinho no chão. Foi então que fiquei a saber que os nossos pés são plantados na terra, enquanto nela buscamos o conhecimento do saber andar. Aqui está um pouco desvendado, né, o segredo, por que as terras estão descalças, né? E por que nós temos aqui esse pezinho bonito, descalço? É para dizer, né, que os pés estão destinados a serem plantados na terra, devem estar descalços e não calçados. Para quê? Para nela buscarmos conhecimento do saber andar. Então é preciso saber andar. Para saber andar, precisamos descalçar os pés. Para termos conhecimento, as terras precisam estar descalças. Bem, queridos amigos, para mais detalhes, leiam o livro. Tudo aquilo que perceberam e não perceberam podem colocar nos comentários. Também queremos deixar o recado da praxe. Sigam-nos, subscrevam o canal, partilhe esses vídeos que nós temos aqui no canal e seja então um membro ativo do nosso canal. Siga-nos também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Medium, e vai ter mais sobre essas questões todas, sobre literatura, sobre terras descalças. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, falar-vos um pouco sobre este livro. Nós voltamos numa próxima oportunidade.